investigaremos isso. Fez uma pausa. Tem certeza de que não quer vir comigo? Rory deu um sorriso tímido para ganhar algum tempo. Pensou no catálogo no seu estúdio que mostrava as centenas de bonecas de porcelana antigas que ela pesquisara. Lembrou-se da sensação de equilíbrio que a consulta do catálogo trouxera à sua mente, que trabalhara demais durante muito tempo. Também se lembrou do cartão de embarque no seu bolso para o voo que decolava em cerca de 12 horas. Tenho. Rory respondeu por fim. Mas não tinha. Ouvir a história da escola preparatória de Westmont deixou escapar um sussurro suave que ecoou em sua mente. Nas reverberações, a suspeita de que aquelas vítimas que voltaram para se matar tinham uma história para contar. Rory tomou outro gole de Dark Lord, mas não conseguia deixar de lado as palavras que Lane acabara de verbalizar. Alguma coisa estava acontecendo com aqueles jovens no ano passado e está sendo transferido para hoje. Escola Preparatória de Westmont. Verão de 2019. Seção 2. Anotação no diário. O buraco da fechadura. Havia um buraco de fechadura na porta do meu quarto. Era um portal através do qual eu espionava um mundo que odiava. As coisas que via através dele nunca foram discutidas. Eu devia acreditar que nunca aconteceram, mas aconteceram. Mesmo que a minha mãe e eu nunca os discutíssemos, aquelas coisas existiam. Eu as vi, e tenho certeza de que a minha mãe sabia que eu olhava através daquele buraco. Sempre me perguntei se o que ocorria dentro da visão limitada da porta do meu quarto se dava naquele exato local por algum motivo. Ela estava pedindo a minha ajuda? Tirei os olhos do diário. Minha voz falhou quando li a última frase e precisei de um instante para me recompor. Desculpe. A mulher sentada na cadeira à minha frente esperou. Respirei fundo, olhei de volta para o caderno com capa de couro e recomecei a leitura. As coisas que vi pelo buraco da fechadura mudaram a minha vida. Foram as coisas terríveis que se desenrolaram naquele escopo estreito da minha visão que me fizeram quem eu sou. Gostaria de poder dizer que irrompi por aquela porta e detive o meu pai. Se eu tivesse feito, se pelo menos houvesse tentado, as coisas poderiam ser diferentes. Talvez eu estivesse morto, porque confrontar o meu pai durante os seus acessos de fúria era se jogar na frente de um animal selvagem. Mas nunca abri aquela porta para protegê-la. Eu me encolhia de medo no meu quarto, como a criança fraca e impotente que era, e só saía daquele santuário depois que a carnificina terminava. Eu levava para minha mãe um saco com gelo para o seu olho ou uma toalha para sua boca rachada. Às vezes, até a ajudava a se maquiar para esconder os hematomas. Porém, nunca saí do meu quarto para protegê-la. Sair do meu quarto durante o acesso de fúria teria sido mortal, mas morrer teria sido preferível àquilo que realmente aconteceu. Ouvi o grito da minha mãe e me levantei da cama imediatamente. Ajoelhado, colei o rosto na porta do quarto e espreitei pelo buraco da fechadura. Um pequeno corredor levava à sala de jantar, onde via minha mãe correndo para o outro lado da mesa, procurando interpor um obstáculo entre ela e o meu pai. Contudo, não havia nada que o detivesse. Não uma mesa de jantar, com certeza. O corpo dele ingressou no pequeno mundo do meu buraco de fechadura. O meu pai ficou de costas para minha porta, encarando a minha mãe. O corpo dele tapou a minha visão, de modo que eu não conseguia mais vê-la. Fiquei aliviado por não enxergar mais o seu rosto em pânico. Como se não ver o pavor dela o fizesse desaparecer de alguma forma. "Pare!" a minha mãe pediu. "Eu vou consertar." Meu pai estava com os dentes cerrados. Percebi isso na voz dele. "Quem quebrou aquilo?" De imediato eu soube ao que eles se referiam. O poste de luz lá fora. Ele se quebrara mais cedo, quando eu jogava beisebol com um menino da vizinhança.
Acabei fazendo um arremesso errado que se chocou diretamente na placa de vidro, espatifando-a e espalhando estilhaços em toda a entrada da garagem. A minha mãe escondeu o estrago o melhor que pôde, varrendo os estilhaços e esperando que a placa de vidro ausente passasse despercebida até que ela pudesse substituí-la. Fora esse o nosso plano. Naquele momento, ficara óbvio que o plano fracassara. Não sei quem quebrou, Raymond, mas amanhã vou consertar. Você vai consertar? Vou ligar para alguém que conserte. E quem vai pagar pelo reparo? O meu pai varreu a mesa da sala de jantar com o braço, mandando para o chão tudo o que estava sobre o tampo. Para o meu pai demente, causar estragos dentro de casa e acumular centenas de dólares de prejuízo foi a resposta apropriada para a dificuldade financeira de ter que substituir uma placa de vidro quebrada. Então, eu devia ter aberto a porta do meu quarto. Devia ter saído para o corredor e assumido a responsabilidade pelo que fizera. No entanto, não fiz isso. Continuei ajoelhado e vi pelo buraco da fechadura quando meu pai estendeu a mão sobre a mesa, agarrou a minha mãe pelo cabelo e a puxou, arrastando-a pelo tampo. Aquela noite, ele bateu nela. Eu o vi pelo buraco da fechadura. Vi o homem que eu odiava bater na mulher que eu amava. No dia seguinte, o meu pai estava morto. Puxei o marcador de tecido para cima e o coloquei com cuidado no vinco do diário antes de fechá-lo. As minhas mãos tremiam um pouco. Quando finalmente olhei para a mulher à minha frente, percebi compaixão nos seus olhos. Pelo menos foi o que achei que o olhar dela significava. As minhas mãos se acalmaram e os meus ombros relaxaram. As sessões de terapia sempre me traziam paz, mesmo que eu expusesse a minha alma e revelasse os meus segredos mais íntimos nelas. Ou talvez por causa disso. Tenho relutado em me referir a ele. Sei que a senhora está curiosa. Posso falar sobre o meu pai agora? A mulher piscou algumas vezes. Afinal, não era compaixão, mas piedade o que eu via neles? Ou seria algo mais próximo do medo? De qualquer maneira, aquelas eram as regras. Eu confessaria os meus segredos e exorcizaria os meus demônios. Ela se obrigaria à confidencialidade, guardando silêncio para sempre dos meus pecados. Se isso a assustava, era um efeito colateral infeliz do nosso relacionamento. Porque agora eu não conseguiria parar de me confessar para ela mesmo se quisesse. E eu não queria. Vou contar para a senhora como ele morreu. A polícia declarou suicídio, mas não foi não. Posso falar sobre isso? Seria demais discutir a respeito durante uma sessão? Nem um pouco, a mulher afirmou. Assenti. Ótimo. Vejo a senhora na próxima semana. Com um diário na mão, fiquei de pé e voltei para a escola. Capítulo 13. Situada no canto nordeste de Indiana, às margens do lago Michigan, na pacata cidade de Peppermill, a escola preparatória de Westmont era um internato de elite, com a reputação de preparar seus alunos para os rigores do ensino superior. As suas práticas eram estritas, as suas expectativas altas, e o seu histórico era impecável. 100% dos alunos que cursavam a escola preparatória de Westmont se formavam e seguiam para uma universidade de 4 anos. Uma grande proeza, considerando os jovens que constituíam o corpo discente. Além de jovens ricos e snobs, professores talentosos e superdotados, a disciplina rigorosa encontrada dentro dos muros da escola preparatória de Westmont também atraía adolescentes problemáticos e rebeldes que se encontravam na encruzilhada da vida. Havia os adolescentes cujos pais tinham identificado o descaminho desde cedo e os enviado para a escola preparatória de Westmont para que se endireitassem antes que fosse tarde demais. Também havia aqueles filhos cujos pais perceberam tarde demais a gravidade da situação e só descobriram a escola preparatória de Westmont após algumas séries de acontecimentos os terem levado a certos problemas que exigiam planejamento, negociação
e concessões para evitar consequências ao longo da vida. Os pais fatigados enviavam os filhos para Westmont porque temiam que, se não fosse um colégio interno, perderiam os jovens para o que poderia ser uma prisão. Ainda assim, apesar dessa mistura de alunos, as práticas e os princípios da escola preparatória de Westmont os sujeitavam a se adequar. Isolar e educar era uma prática consagrada dos internatos em todo o país. A arquitetura do local imitava as escolas preparatórias da costa leste, com os edifícios construídos com calcário de Bedford e cobertos de eras que envolviam as janelas e subiam até os beirais, onde as cornijas pareciam sentinelas vigiando o local. O frontão da biblioteca, o primeiro edifício visível depois de se atravessarem os portões da frente, era uma empena triangular maciça sustentada por colunas grossas e robustas. O lema da escola estava entalhado na pedra: Veniam solum, relinquatis et. Chegar sozinhos, sair juntos. Naquele momento, Gavin Harms e Gwen Montgomery passaram pelo prédio. A noite estava bastante úmida e, apesar de já serem quase 10 horas, o longo dia de verão ainda proporcionava as últimas atividades do sol. Uma queimadura leve no horizonte que riscava o céu com pinceladas cor de salmão. Os amigos Theo e Danielle caminhavam ao lado deles. Os 4 viraram amigos desde o dia do portão, o momento cerimonial em que os alunos se apresentavam na escola no início de cada ano letivo. Assim que os alunos chegavam aos portões da frente, quer fossem calouros ou quartanistas experientes, ficavam por conta própria. Os pais não tinham permissão para entrar na escola no dia do portão. Depois que os alunos atravessavam os portões de ferro forjado, tornavam-se responsáveis por si mesmos. A independência era um mote na escola preparatória de Westmont. Os alunos deviam encontrar o seu caminho e desenvolver um novo sistema de apoio dentro daqueles muros. Chegar sozinhos, sair juntos. Muitos jovens adentravam a escola preparatória de Westmont como adolescentes rebeldes que desejavam se libertar das rédeas dos pais. Porém, para alguns, o fechamento cerimonial da entrada no dia do portão colocava a realidade claramente em foco. No momento em que os alunos ficavam em um lado dos portões de ferro forjado e os pais do outro, surgia uma série de reações. Alguns jovens choravam. Outros se agarravam às barras de ferro como criminosos em suas celas e imploravam para voltar para casa. Outros ainda riam por conta do simbolismo dramático antes de irem para seus dormitórios. Os espertos faziam amizades e ficavam juntos. Gavin Harms, Gwen Montgomery, Theo Compton e Danielle Landry ficaram juntos desde o início e, naquele momento, estavam entrando no verão antes do penúltimo ano da escola. Ao se aproximarem do Marjorie Hall, viraram à direita para evitar a entrada principal, pois lá a zeladora com certeza perguntaria onde eles tinham estado para voltarem ao dormitório tão perto do horário de recolher. A partir daí, a conversa se voltaria para a mochila de Gavin, que estava bastante encorpada por causa das latas de cerveja Budweiser. Sendo assim, eles se dirigiram para a entrada dos fundos. Antes de alcançarem a porta, ela se abriu estrepitosamente, assustando a todos. Era Tanner Landing. "Conseguiram minha cerveja, pentelhos?" A escola preparatória de Westmont gerava uma dicotomia interessante de amizades. Algumas eram orgânicas, construídas a partir de interesses comuns e afeição natural. Outras eram forçadas, criadas pelos limites das atribuições do instituto e do dormitório. Tanner Landing fazia parte desse grupo desde o primeiro ano, quando a maioria dos alunos voltava para casa nas férias, exceto por um pequeno número de jovens cujos pais os obrigavam a ficar para fazerem cursos de verão. Durante o ano letivo, Tanner podia ser evitado. No verão, porém, Gavin e seus amigos ficavam presos a ele. "Você me deu um puta susto."
Gwen contornou Tanner e entrou no corredor dos fundos do dormitório. Bridget, namorada de Tanner, desculpou-se pela estupidez dele. Ele é um troglodita, ela disse. Gavin e Theo dividiam um quarto no qual todos entraram. Em seguida, a porta foi trancada e as persianas foram fechadas. Gavin abriu o zíper da mochila e partilhou as cervejas com todos. Vou ler. Tanner tomou 3 goles rápidos de cerveja e arrotou. Pegou o celular e leu a mensagem de texto. O homem do espelho solicita a sua presença. 13:35, sábado, às 22 horas. É na antiga casa de hóspedes, não é? Gwen quis saber. Sim, Gavin confirmou. É pelo caminho dos fundos. Sai da rota 77. A gente vai ter que atravessar a mata e depois ao redor do campus. Quem mais foi convidado? Só nós 6, Tanner informou. Gwen olhou em volta e indagou. Vamos mesmo fazer isso? Somos alunos do 3º ano. Tanner engoliu o resto da cerveja e tornou a arrotar. Pode crer que vamos. É um rito de passagem. Capítulo 14. Mark McAvoy entrou no porão. O ar-condicionado mantinha a temperatura amena no 1º e no 2º andares da casa, mas nos meses de verão, ele preferia o porão. O frio da terra se irradiava pela fundação e mantinha aquele local mais fresco do que o resto da casa. No entanto, Mark gostava do porão não só por causa da temperatura. Era ali que ele escondia o seu segredo. No ano anterior, um pequeno balcão foi construído quando o porão foi concluído. Era onde ele e a sua mulher curtiam recepcionar os amigos nos fins de semana. No inverno anterior, Mark e seus companheiros se sentaram muitas vezes junto à tábua de carvalho revestida com epóxi para assistir aos jogos do Colts. Naquele momento, ele se dirigiu ao armário atrás do balcão e abriu as portas. No interior dele ficava a coleção de Mark de figurinhas de beisebol. Ele as juntava desde criança, aumentando a coleção a cada ano, que agora abarcava os anos 1970 e 1980, com Johnny Bench e Big Red Machine. Os anos 1990 e o início dos anos 2000, quando os esteroides tomaram conta do pedaço, e os anos da geração atual de jogadores, definida por estatísticas que nunca existiram até alguns anos atrás. A coleção era legítima. Figurinhas antigas que vinham com chicletes quebradiços da Topps e também aquelas da Gold Gum Company e da Sporting News. No momento atual, a coleção valia alguma coisa, embora Mark não pretendesse jamais se desfazer das suas preciosas figurinhas. Mas naquela noite, ao tirar a primeira caixa fichário da prateleira, não era nelas que ele pensava. A sua obsessão era outra, algo em que Mark se fixara desde os dias de colégio na escola preparatória de Westmont. Era naquilo que ele estava interessado. Mark pôs a caixa fichário no balcão, destrancou a tampa e abriu as 2 partes para obter acesso à sua coleção. No interior, as figurinhas de beisebol eram organizadas em filas bem apertadas. No topo, havia diversas folhas de plástico laminado com fendas para as figurinhas que ele mantinha em perfeitas condições. Por cima dessas folhas protegidas, achavam-se as suas anotações e a sua pesquisa, que Mark sempre mantivera escondida ali. A sua mulher não se interessava minimamente pela sua coleção, e por isso ele sabia que o segredo que mantinha guardado ali estava seguro. O primeiro artigo que Mark tirou era do Pepper Mill Gazette, jornal local que tinha poucos leitores na época em que ele estava na Westmont e mais tarde abriu falência. Mark encontrou o artigo na biblioteca da escola quando estava no 1º ano. Fora publicado originalmente em 1982. Naquele momento, ele começou a lê-lo. Por dentro da sociedade secreta da escola preparatória de Westmont.
Se perguntarmos ao diretor da escola preparatória de Westmont ou a qualquer membro do corpo docente se há alguma verdade no boato de que existe uma sociedade secreta na escola, ouviremos um enfático e categórico não. Mas se a pergunta for feita aos alunos, eles dirão que essa sociedade não só existe, como também está em grande expansão. No entanto, se pedirmos por detalhes, conseguiremos muito poucos. Na maioria das vezes, ouviremos conjecturas e rumores sobre as desventuras desse clube secreto que maltrata os seus novos iniciados e prega peças estridentes em alunos e professores desavisados. Fatos concretos ou experiências pessoais são impossíveis de serem encontrados, já que não há alunos que admitam ser membros ativos. O diretor explica essa falta de conhecimento sobre o clube afirmando que a ideia de uma sociedade desse tipo só existe na cabeça dos alunos e permanece viva por meio do folclore e dos boatos. É, segundo o diretor, fruto da imaginação dos alunos, ou, poderíamos dizer, a razão pela qual ouvimos tão pouco a respeito do grupo é que os seus membros estão sob juramento de guardar segredo. Mark colocou o artigo de lado e se voltou para um outro mais recente publicado no Indianapolis Star. De autoria de uma jornalista especializada em crimes reais, Ryder Hillier, a extensa matéria relatou a história das sociedades secretas no ensino secundário dos Estados Unidos, abordou brevemente as mais famosas sociedades secretas das universidades da Ivy League, da Costa Leste, e, em seguida, dedicou-se a examinar a organização dentro dos muros do colégio interno mais prestigioso de Indiana. A escola preparatória de Westmont era conhecida pela sua disciplina rigorosa e pelos seus professores rígidos. Frequentemente, a instituição era classificada entre as melhores escolas preparatórias e ostentava uma taxa de 100% de alunos que se formavam e seguiam para uma universidade de 4 anos. Ryder Hillier fizera mais progressos em conseguir informações sobre o grupo secreto que existia dentro dos muros da escola preparatória de Westmont do que qualquer outro jornalista de que Mark tivesse conhecimento. De alguma forma, ela até descobrira o nome dele, o Homem do Espelho, e o enigmático local das reuniões, indicado apenas por 3 números, 13, 3, 5. Que Mark sabia serem do lugar de acesso à mata, situado na Rota 77 e que levava à antiga casa de hóspedes. A partir daí, porém, os fatos expostos por Ryder Hillier se esgotaram. O artigo terminou com uma declaração que ela conseguiu obter da atual diretora, doutora Gabriela Hanover, que negou a existência de tal sociedade, sustentando que a escola preparatória de Westmont não permitia clubes exclusivos que promovem o elitismo e o segredo, nem permitiria que uma associação estudantil funcionasse fora da supervisão do corpo docente. No entanto, Mark estudara lá, e como ex-aluno, sabia muito bem que o clube existia. Ele teve de esperar passar o primeiro e o segundo anos para ter a chance de fazer parte da sociedade, que era composta apenas por terceiranistas e quartanistas. Mas, quando chegou ao 3º ano, Mark foi rejeitado. A rejeição o deixou deprimido. Alguns dos seus amigos mais próximos foram aceitos e, após passarem pela iniciação, eles o abandonaram. Ele passou o 3º ano sozinho e isolado, e quando se tornou o alvo das sacanagens do grupo, Mark McAvoy decidiu sair da Westmont e se transferiu para uma escola pública para cursar o 4º ano. Fora um final triste da sua experiência no ensino médio, e o seu último ano foi desolador, marcado por ideias de suicídio. Mark só conseguiu sair da depressão após encontrar um novo sistema de apoio durante a faculdade. Ele conheceu a sua mulher, formou-se, começou uma carreira profissional e constituiu uma família. No entanto, Mark nunca se esqueceu da sociedade secreta da escola preparatória de Westmont, aquela em que ele quis tanto ingressar, aquela que o rejeitou. Mark McAvoy não só fora incapaz de se esquecer do Homem do Espelho,
como também ficou obcecado com isso. Ao longo dos anos, ele agiu para encontrar tudo o que podia sobre o grupo e os seus rituais. Naquela noite, com a sua família dormindo no andar de cima, Mark recuperou os artigos que mantinha escondidos com a sua coleção de figurinhas de beisebol e os espalhou sobre o balcão. Então, abriu o laptop e digitou "O Homem do Espelho" no mecanismo de busca. Era junho. Mark sabia que a iniciação dos novos membros acontecia no solstício de verão. Ele navegou pelas páginas da rede. Lera a maioria delas incansavelmente, mas de vez em quando deparava com algo novo. Mark não era mais um adolescente. Coisas assim não deveriam interessá-lo e a rejeição de tanto tempo atrás não deveria mais doer. No entanto, a sua mente ainda morria de curiosidade e o seu ego ainda sofria por ter sido negado o seu ingresso na sociedade secreta. Uma pergunta estranha lhe ocorreu, como acontecia no início de cada verão. O que o impedia de ir à casa abandonada na mata? Quando Mark estudava na escola preparatória de Westmont, facilmente influenciado e intimidado, o seu medo o mantinha afastado. Porém, naquele momento, ele não sentia nenhum temor. Na verdade, tudo o que sentia era a curiosidade de aprender tudo o que podia sobre o mito. Todavia, enquanto folheava a sua pesquisa e navegava pelos sites que descreviam a lenda do Homem do Espelho, Mark se deu conta de que, além da curiosidade, havia algo mais que alimentava a sua fome. Em uma noite quente de verão, no frio do porão, Mark finalmente conseguiu definir a emoção. Era raiva. Parte 3. Agosto de 2020. Capítulo 15. A claustrofobia, a fobia social e a persistente necessidade de estar sempre no controle do seu ambiente tornavam as viagens aéreas algo que Rory Moore evitava sempre que possível, pois a faziam penar quando eram obrigatórias. Rory tentara um pouco de tudo ao longo dos anos, incluindo, por exemplo, meditação, que chamou a atenção dos outros passageiros em vez do resultado oposto desejado, consumo de fármacos. Uma combinação de antihistamínico com sonífero provocou um acesso violento de vômito, que deixou um voo, em particular, mais desagradável do que qualquer outro. E ressaca sentada no assento do meio. Uma vez. Apenas uma vez e nunca mais. Acomodar-se na classe econômica, 3 passageiros um ao lado do outro, embalados como se fossem sardinhas, arrastando-se um sobre o outro para usar um banheiro minúsculo compartilhado por 200 outros seres humanos, fora algo inimaginável por anos. Certa ocasião, quando Rory e Lane tiveram de ir para Nova York, para um caso relacionado ao projeto de controle de homicídios, um cliente rico concordou em fretar um avião para eles, depois que Lane explicou que era a única maneira de levá-los para a costa leste. Claro que Lane poderia ter ido sozinho, num voo comercial no qual leria um livro por 2 horas, como todo mundo. Mas não. Em vez disso, Lane insistiu em um avião fretado e conseguiu. Rory o amava por algo mais do que a sua boa aparência e a sua mente poderosa. Ele a aceitou, apesar de todas as peculiaridades sufocantes dela. Lane a amava do jeito que ela era, e jamais tentou mudá-la como tantas outras pessoas na sua vida tentaram, incluindo psiquiatras, docentes, colegas de quarto e professores da faculdade de Direito. No entanto, quando um avião fretado caríssimo não era uma possibilidade, a primeira classe de um avião era a segunda melhor opção. Rory escolheu o assento da janela, e no momento em que o passageiro ao lado se acomodou, ela já se protegera com 2 travesseiros e um cobertor. No colo, Rory tinha a tese de doutorado de Lane e a exibição destacada do seu título, Uma Mulher na Escuridão. Era como uma coruja de plástico pendurada na lateral de uma casa para espantar pica-paus. Por via das dúvidas, Rory usava uma máscara cirúrgica. Assim,
A passageira da poltrona 2A era a perfeita imagem de uma serial killer, lendo um manual de instruções à procura de descobrir como manter sob controle os germes que flutuavam no ar reciclado, apenas para que pudesse viver o suficiente para matar a sua próxima vítima. Se não isso, ela estava contaminada com a peste. Rory sabia que não era nenhum prazer se sentar ao lado de alguém em um avião, mas os seus esforços compensaram. O homem do assento 2B se acomodou sem dizer uma palavra, e durante todo o voo de 3 horas para Miami, em nenhum momento tentou puxar assunto para iniciar uma conversa. Capítulo 16. Rory achou encantador o convite de Lane para se juntar a ele em sua missão em Indiana. Quanto mais pensava nisso dirigindo para o norte, afastando-se do aeroporto internacional de Miami, mais as palavras dele provocavam emoções que Rory preferia manter adormecidas. Como ela já não tinha mais família próxima para passar o tempo, a parte clínica e analítica do seu cérebro lhe dizia que era desperdício de energia se sentir culpada por oportunidades perdidas em relação à família. No entanto, o lado emocional da sua mente lhe pedia para não repetir os erros do passado, negligenciando o único relacionamento que lhe restava. Rory se perguntou, após os acontecimentos do ano anterior, se a sua vida precisava de algum cuidado sério. Talvez algum ajuste de prioridades e alguma autorreflexão sobre as coisas que lhe importavam. Venha comigo. As palavras de Lane ecoaram no seu íntimo, e Rory foi incapaz de silenciá-las. Tentou direcionar os seus sentimentos para um canto do cérebro onde pudesse encobri-los, guardá-los e mantê-los sob controle, como fazia com outros pensamentos preocupantes que a bombardeavam constantemente e ameaçavam atrapalhar a sua vida. Cada dia significava um novo furacão de emoções disparando as suas ondas cerebrais. Se ela não estava preocupada, estava obcecada. Se não estava obcecada, estava traçando planos. Sua mente nunca descansava, na verdade. Sempre havia um zumbido de atividades acontecendo nela. Ao longo dos anos, Rory aprendera a lidar com essa aflição, separando os seus pensamentos em compartimentos. A perturbação obsessiva-compulsiva que lhe implorava para executar tarefas triviais e redundantes, como verificar o velocímetro naquele momento e ter certeza de que os faróis estavam acesos, se achava empacotada em uma parte do cérebro que lhe permitia não tanto ignorar os impulsos, mas guardá-los para um posterior pagamento em prestações. Ela mantinha esses desejos em um lugar da mente que os impedia de interferir no seu cotidiano. Olá, querido ouvinte! Se você está gostando do conteúdo e quer ajudar a manter este canal ativo, há algumas maneiras simples de contribuir. Contribuições via Pix. Sua doação ajuda a comprar novos livros e manter o projeto funcionando. Cada valor, o menor que seja, faz uma grande diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like já é uma enorme ajuda. Compartilhar o canal e deixe o seu feedback também ajuda a alcançar mais pessoas e garantir que mais audiolivros sejam produzidos com muito carinho. Esse projeto exige bastante tempo e dedicação, e seu apoio é fundamental para que possamos seguir em frente. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.